Olá, nós agora vamos conhecer um pouco mais sobre as propriedades da adição e da multiplicação. Duas propriedades extremamente importantes, mas que nem sempre têm o valor dado pelos alunos e pelos professores que trabalham com essas propriedades. Nós vamos ver que para poder operá-las, para poder trabalhar com as propriedades da forma mais adequada, é importante que a criança já tenha alguns pré-requisitos, que são esses que vocês estão vendo aí. Caso a criança, de fato, ainda não os tenha, é importante que você faça uma parada, reforce um pouco essas dificuldades que eventualmente ela possa apresentar, e só então a gente vai trabalhar as propriedades com muito mais facilidade. Vejam que nas propriedades da adição, nós vamos trabalhar com as propriedades fechamento, elemento neutro, comutativa e associativa. Fechamento, como vocês sabem, significa dizer que ao somar dois números naturais, o resultado é um número natural. Por exemplo, 5 mais 4 é igual a 9. 5 é um número natural, 4 é um número natural, resulta em 9, que também é um número natural. Essa propriedade, por exemplo, ela não funciona, essa regra não funciona para a subtração. Se você subtrair dois números naturais, nem sempre resulta num número natural. Quando você faz um número maior, subtraindo um número menor de um número maior, vale. Por exemplo, 8 menos 3, são dois números naturais, resulta no número 5, que é um número natural. Mas se você pegar um número menor, por exemplo, 4, menos 9, o resultado é menos 5. Logo, não é válido para todos os casos, logo se conclui que o fechamento não é uma propriedade válida no campo dos números naturais. Vamos agora ver o elemento neutro. Essa propriedade quer dizer o quê? Neutro significa que ao operar com esse número, o resultado da conta não muda. Então 5 mais 0, que é o elemento neutro da adição, é igual a 5, 8 mais 0 é igual a 8, 10 mais 0 é igual a 10, 1000 mais 0 é igual a 1000, certo? Mas nós vamos dar atenção neste vídeo às outras duas propriedades, a propriedade comutativa e a propriedade associativa. Só que, dentro da propriedade comutativa, nós vamos utilizar aquilo que nós sempre sugerimos na proposta pedagógica, que é partir de uma situação familiar para a criança, para depois tratarmos de situações mais abstratas, passando por representações gráficas, que é importante. Então, no caso do estudo da propriedade comutativa da adição, nós vamos utilizar como exemplo a seguinte situação. Imagina que você tem uma cesta com 3 gatos e depois ganha outra cesta com 5 gatos e resolve colocar esses gatos, essas duas cestas de gatos, colocar os gatos numa única cesta. Então nós temos 3 gatos na primeira cesta, 5 gatos na segunda cesta, o resultado são 8 gatos numa única cesta. Então primeiro eu peguei a cesta com 3, depois peguei a cesta com 5 gatos. Mas e se eu trocasse a ordem das cestas? Então agora eu tenho uma cesta com 5 gatos e uma segunda cesta com 3 gatos. Notem que o resultado, a quantidade de gatos que eu vou colocar na cesta, não vai se alterar. Isso fica fácil para a criança perceber com um exemplo como esse, que você pode utilizar naturalmente usando gravuras, que facilita o estudo para a criança, ou mesmo a manipulação de tampinhas e de figurinhas e assim por diante. Vamos agora para uma situação um pouco mais elaborada, utilizando a reta numerada, que é uma representação gráfica da propriedade. Então nós temos aí 3 mais 5 é igual a 8, que é a mesma coisa que 5 mais 3 igual a 8. Então fica perceptível para a criança que, de forma rigorosa, de forma indiscutível, que trocando as parcelas, que são os termos da adição, o resultado não muda, certo? 3 mais 5, agora uma representação mais abstrata, é igual a 5 mais 3, que é igual a 8, ok? Então a ordem das parcelas não altera o total. Vamos ver agora a propriedade associativa da adição. Nós temos aí 3, mais uma vez utilizando de situação familiar com a criança. Nós temos aí 3 notas, uma de R$2, uma de R$5 e outra de R$10.
Para eu contá-las, eu posso fazer assim, ó, somo as notas de 2 e de 5 primeiro, e depois eu somo a nota de R$10. Eu tenho 5 mais 2, 7, mais 10, 17. Como eu poderia também pegar primeiro a nota de 5 e a de 10, obter R$15, e somo com a nota de R$2, obtendo também R$17. Ou seja, eu mudei a ordem da associação de cédulas e o resultado final não se alterou, certo? Vejam essa propriedade representada na reta numerada. 2 mais 5 mais 10 igual a 17. Ou 7 mais 10, que também dá 17. Aqui eu associei o 2 ao 5. Mas eu poderia também associar 2, depois com o 5 e o 10 associados, nós temos como resultado os mesmos R$17. Né? Fazendo isso agora, representando de uma maneira mais abstrata, utilizando símbolos matemáticos. Associo 2 ao 5, ao 10. 2 mais 5, 7, mais 10, 17. Não custa lembrar que os parênteses são sinais de associação. Então, nós podemos associar o 2 sozinho ao 5 e ao 10. 5 e 10 associados ao 2, resultado dá 15, mais 2, que também é igual a 17. Então, associando os dois primeiros ao terceiro, ou associando os dois últimos ao primeiro, o resultado final não se altera. E a gente pode concluir assim, ó, a associação de parcelas, que são os termos da adição, não altera o total. Vamos ver agora alguns problemas típicos que ocorrem com essas duas propriedades. A primeira situação é a questão da representação do que significa uma igualdade, porque nós estamos toda hora falando, não, a igualdade não se altera, mas o que vem a ser? O que vem a ser isso? É como uma balança, que os dois pratos têm que estar equilibrados. Normalmente a criança está habituada a achar que operação quer dizer o seguinte, de um lado você tem os números, do lado direito da igualdade você tem que colocar o resultado. Tipo aí, ó, 9 menos 4 igual a 5. Geralmente elas não estão habituadas com representações como essa que vocês estão vendo aqui. 5 igual a um número menos 4. O aluno geralmente faz, ao observar uma representação como esta, ele faz 5 menos 4 igual a 1. E não considera que, na verdade, aqui tem um número que ele tem que descobrir. Vai ter que trabalhar com operações inversas. A tendência é enxergar não apenas essa forma de representar, mas outras como estranhas, como erradas. Por exemplo, 7 igual a 11 menos 4, ou ainda que 3 mais 1 é igual a 2 mais 2, ou que 5 é igual a 2 mais 3. Esse tipo de representações de igualdade que foge um pouco ao que é comum, a criança precisa praticar. Algumas alternativas de correção que nós temos para essas situações, você propor, então, a ideia que envolva parte todo, como nós falamos no vídeo anterior. Lembra que sempre que nós temos partes, o resultado é uma soma. Sempre que nós temos o todo e uma parte, nós temos que fazer uma subtração. Então aqui propõe atividades que envolvam a ideia de parte todo, do tipo composição e decomposição. 9 igual a 8 mais 1, ou 9 igual a 7 mais 2, ou que 13 é igual a 10 mais 3, e que 18, por exemplo, é igual a 20 menos 2. Esse tipo de situação que a criança cria e exemplifica oralmente, ajuda a ela entender como é que essas desigualdades se constituem. Utilizar barrinhas, materiais concretos, manipuláveis. Se você não tem aquelas caixinhas com os blocos, material dourado, ou as barrinhas coloridas, você pode construí-las com cartolina e são excelentes materiais para você brincar com as crianças nesse tipo de atividade de formação de números de decomposição. Peça que elas exemplifiquem, que elas verbalizem, que elas dêem exemplo de situações em que elas têm que agrupar e desagrupar, mostrar igualdades e desigualdades. E finalmente também utilize a reta numerada, que é bem interessante, vocês viram, ela permite que a criança comprove com rigor que os resultados estão corretos. E aqui um outro ponto importante, a situação de exemplos de cálculo mental. As nossas crianças não estão muito habituadas a trabalhar com cálculo mental, apesar de nós sempre fazermos essa recomendação em nossas capacitações. Mas veja uma situação como essa aqui.
Normalmente, as pessoas aprendem que para resolver uma adição, a gente organiza os números um embaixo do outro, as unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e soma de cima para baixo. Mas notem que se você prestar bem atenção, ao invés de fazer simplesmente 5 mais 2, 7, mais 8, 15, mais 5, 20, mais 1, 21 e assim por diante, se a criança passa a observar a validade das propriedades que ela acabou de estudar, por exemplo, associativa, ela vai ver, por exemplo, que 15 mais 85 é igual a 100, ou que 52 mais 48 também é igual a 100, e que 65 mais 41 é igual a 106. Ela associou em uma ordem diferente e obtém um resultado de uma maneira muito mais fácil. Então, pratiquem cálculo mental com as crianças, deem sugestões de operações que as levem a analisar a operação como um todo antes de fazer como uma regra geral de cima para baixo, da esquerda para a direita, assim por diante, da direita para a esquerda, né? Agora vamos trabalhar com as propriedades da multiplicação. Agora que ela já dominou as propriedades da adição, vamos trabalhar as propriedades da multiplicação. São essas que vocês estão vendo aí. A primeira propriedade, fechamento, ela é como na adição. Se você multiplica dois números naturais, o resultado tem que ser um número natural. 3 é natural, vezes 4, que é natural, o resultado 12, que também é um número natural. Essa propriedade também não funciona, assim como não funciona para a subtração, ela não funciona sempre para a divisão. Na divisão, se você divide um número maior por um número menor, o resultado vai ser um número natural. Por exemplo, 8 dividido por 2 é igual a 4. Todos são números naturais. Mas se você inverte, por exemplo, 2 dividido por 8, o resultado vai ser 1/4, que não é um número natural, é igual a 0,25. Então, a propriedade, a gente fala que a propriedade de fechamento, ela não é válida para a divisão, mas é válida para a multiplicação. A segunda propriedade, elemento neutro, é o número 1, o elemento neutro da multiplicação. Assim como o 0 é o elemento neutro da adição, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. 8 vezes 1 é igual a 8, 10 vezes 1 é igual a 10, 1000 vezes 1 é igual a 1000. Certo? Agora vamos dar um pouco mais de atenção às outras três propriedades. Começando pela propriedade comutativa da multiplicação. Como a gente já viu, comutar significa trocar, mudar de posição. Aquele exemplo da grade de ovos, que é muito familiar para a criança, se ela precisa contar quantos ovos tem numa grade, ela pode contar quantas linhas tem, quantos ovos tem em cada linha, ou optar pela coluna. Então ela vai chegar à conclusão de, por exemplo, numa grade como essa, que você tem 5 ovos em cada linha e 4 ovos em cada coluna, ele pode representar da maneira como quiser. E vai perceber que 4 vezes 5 ovos é a mesma coisa que 5 vezes 4 ovos, e o resultado continua sendo 20. Ou seja, eu alterei os fatores, a ordem dos fatores. No primeiro caso, eu tenho 4, o primeiro fator, 5 é o segundo fator, o produto 20. No segundo caso, 5 é o primeiro fator, 4 é o segundo fator, e o resultado também deu 20. Ou seja, a ordem dos fatores não alterou o resultado. Vamos ver isso com outro exemplo usando a reta numerada. 3 vezes 3, 3, 3, 3. Eu tenho aqui 5 vezes 3, que é igual a 15. Como eu poderia ter assim também, 5 mais 5 mais 5, 3 vezes 5, que também é igual a 15. Ou seja, 5 vezes 3 é igual a 3 vezes 5, que é igual a 15. E aí nós concluímos, como eu disse, a ordem dos fatores não altera o produto. Muito bem, vamos avançar. Agora vamos ver a propriedade associativa da multiplicação. Nessa propriedade, como o nome fala, associar, como nós fizemos na adição, nós associamos alguns fatores a um terceiro para obter o resultado. Isso vale para mais de 3 também, naturalmente. Mas vamos pegar o exemplo mais simples com 3 fatores. E aqui nós temos, por exemplo, 2 vezes 16 vezes 15. Notem que, associando 2 vezes 16, o resultado é 32, depois eu faço 32 vezes 5, 160. Mas aplicando de uma outra forma,
esta mesma propriedade, eu poderia associar o 2 com o 5, e aí eu obtenho 10 e multiplico por 16. Multiplicar 10 por 16, vocês vão concordar que é muito mais fácil do que multiplicar 32 por 5. Então o resultado é o mesmo, ou seja, eu alterei a associação, mas o resultado não mudou, tá certo? Conclusão, a associação de fatores não altera o produto. Então, é esta propriedade associativa da multiplicação. Vamos ver agora a propriedade distributiva. Ela é interessante, por exemplo, para fazer uma multiplicação como essa que a gente está vendo aí, 16 vezes 3, que um dos erros que a criança comete, e ela não percebe, é que quando ela faz o algoritmo da multiplicação, por exemplo, 3 vezes 16, ele multiplica 3 unidades por 6 unidades e encontra 18. Depois ele multiplica 3 por 1, como se fossem unidades, e na verdade ele esquece de considerar que este 1 representa uma dezena. Vamos ver isso reutilizando mais uma vez, começando com uma situação familiar, com uma representação mais concreta para a criança. Eu tenho aqui uma dezena e 6 unidades. Então nós temos aí 10 e temos 6. Vamos pegar, como são 3 vezes isso, vamos pegar mais 2 vezes, completo, então eu tenho 3 filas, cada uma com 10 e 6. Isso aí não nos permite, aliás, que a criança verifique exatamente o que vai acontecer quando ela está fazendo uma multiplicação. Notem que aqui o 16 está decomposto em 10 e 6. É fácil perceber que aqui eu tenho 3 blocos de 6, 3 vezes 6, 18. Esse 18 significa uma dezena e 8 unidades. Por isso que as dezenas vão ser agrupadas para somar com as outras 3 dezenas que a gente já tem. Por isso que a gente fala 3 vezes 6, 18, vai 1. Esse 1 que vai é uma dezena. E sobram, obviamente, as unidades aqui, 8 unidades neste grupo. Então a gente faz 3 vezes 10 e 3 vezes 6. E depois soma os resultados. De tal sorte que numa operação, numa representação um pouco mais elaborada, você faria 3 vezes 6, 18, uma dezena e 8 unidades, depois 3 vezes 10, 30, e aí a criança percebe que ela está somando unidade com unidade e dezena com dezena. Na notação mais simplificada, a gente faria 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, 48. Certo? Vamos ver isso aí, então, de uma outra maneira, usando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Por exemplo, aqui, 3 vezes 16, então. Então, isso aí é a mesma coisa que a gente tenha isso aqui agora. Agora, numa representação mais simbólica. 3 que multiplica 10 mais 6 é igual a 3 vezes 10 mais 3 vezes 6. É muito mais rápido e mais fácil a criança fazer desta maneira, porque ele vai entender o que significa 16, que é uma dezena, e 6 unidades. Então, na verdade, 3 vezes 16 é a mesma coisa que 30 mais 18, que é igual a 48. Ou seja, o produto de um fator por uma soma, produto de um fator, por exemplo, 3, por uma soma, 10 mais 6, é igual a soma dos produtos, é igual a soma dos produtos de cada parcela, 10 e 6, pelo respectivo fator. Então, 3 vezes 10 mais 3 vezes 6 é a mesma coisa que 30 mais 18, que é igual a 48. Vamos ver agora a mesma propriedade, só que aplicada com relação à subtração. E vejam aqui essa situação. Nós precisamos fazer 3 vezes 28. Ora, mas se eu arredondar o 28, eu poderia fazer 3 vezes 30, que é muito mais fácil. É só lembrar que 28 é igual a 30 menos 2. E aí eu aplico a propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração. Porque 30 menos 2 é 28, então eu aplicando a distributiva, 3 vezes 30 menos 3 vezes 2. 3 vezes 30 é muito fácil, dá 90, menos 3 vezes 2, 6, 84. Ou seja, o produto de um fator por uma diferença é igual à diferença dos produtos de cada termo por esse fator. Muito bem. Vamos ver como a gente aplica esse conhecimento
para fazer contas de cabeça, cálculo mental. Por exemplo, 8 vezes 11. Eu lembro que 11 é igual a 10 mais 1 e aplico a distributiva. 8 vezes 10, 80. 8 vezes 1, 8, 88. Ou então, por exemplo, uma conta do tipo 7 vezes 99. Você diz, puxa, professor, os alunos têm uma dificuldade enorme com a tabuada normal. Imagina fazer uma conta de 99? Pois experimente o que você vai ver que ele é capaz de fazer, porque ele vai aplicar, ele vai ficar mais poderoso, vai aplicar a propriedade distributiva para resolver a situação. Então, 7 vezes 99 é a mesma coisa que 7 vezes 100 menos 1, que é a mesma coisa que 7 vezes 100, 700, menos 7 vezes 1, 7, 700 menos 7, 693. Pratique isso com a sua criança, com o seu aluno. Ou então, por exemplo, quando ele for somar ou melhor, multiplicar dezenas exatas, por exemplo, como 40 vezes 7. Ele decompõe o 40 em 4 vezes 10 e faz 4 vezes 7, 28, se quiser, vezes 10 dá 280, ou 4 vezes 10, 40 vezes 7, 280. Pratique cálculo mental com a sua criança. Por hoje é só, eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, até a próxima aula.